Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Meu Senhor e meu Deus, hoje a tua palavra que lemos na Igreja fala-nos da unidade. A unidade pode ser fundamental num casamento, numa amizade, numa empresa e também dentro da Igreja. Hoje, a primeira leitura e o Evangelho convidam-nos a meditar sobre a unidade. Por isso convido-te a rezares agora o Evangelho comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer unidos no amor de Deus nem sempre é fácil. Se alguém nos fere, não nos trata com respeito. E, no entanto, tu, Jesus, dizes: permanecei no meu amor. Senhor, como é que é possível permanecer unidos nestas circunstâncias? Talvez a primeira ação do tentador contra a unidade seja julgar os outros pela sua falta de qualidades. O que é que se passa quando alguém julga outro pelas suas qualidades? Que sempre vai encontrar alguém melhor com mais qualidades. É uma deslealdade, porque significa tornar essa pessoa substituível, como um dado de estatística. Chesterton escreveu certa vez: conheci muitos casais felizes, mas nenhum compatível. De facto, é preciso apaixonar-se pelo núcleo da personalidade, que é de onde surgem as suas qualidades. E entrar no núcleo da personalidade de outra pessoa é olhar para ela como ela se vê a si própria. Então as qualidades ou a falta delas já não são apenas traços de temperamento imutáveis. Ela é assim por causa da sua família. Mas serão emanações do seu próprio ser, aspirações que surgem do interior da própria pessoa. E nesse núcleo interior, sim, estão os defeitos e as virtudes, tal como ela os vê também. Às vezes, seria bom perguntar-nos, e aproveitamos para fazê-lo agora que estamos em oração contigo, Jesus: como é que cada um de nós olha para os seus defeitos? Como traços de personalidade? Não. Os defeitos são, quanto muito, uma falta de caráter e que não gostamos de ver em nós próprios. É precisamente desde este ponto de vista, e só a partir dele, que podemos ajudar outros a corrigirem-se, como lembrava o Papa Francisco na JMJ em Lisboa. Deus olha assim para nós tantas vezes. Mas ao contrário de ti, Senhor, nós só podemos entrar no núcleo da personalidade de outra pessoa se ela quiser abrir a sua intimidade. Nem o melhor dos psicólogos consegue abrir o interior de uma pessoa que livremente se fecha por dentro. E é por isso que devemos orar, para que a graça de Deus favoreça a sinceridade da outra pessoa. Senhor, dá-me esta visão. E o que serve para os casais, este olhar segundo o núcleo da personalidade, pode servir também entre amigos, entre conhecidos e na própria Igreja. Permanecei no meu amor. A Igreja é um corpo unido pela força do amor de Cristo, em que cada membro exerce diversas funções e que contribuem para a mesma missão de todo o corpo. Talvez já tenhas reparado qual é o lema do novo Papa Leão. É uma frase que ele retirou do comentário de Santo Agostinho ao Salmo 127 e que diz assim: no único Cristo, todos nós somos um. O que é que isto quer dizer? Era um desejo de Santo Agostinho que aspirava que todos os homens e mulheres experimentassem o amor de Jesus. Um desejo, aliás, de Deus Pai, e que São Paulo revela aos Efésios quando lhes escreve:
que Deus quer instaurar todas as coisas em Cristo. Todas as coisas. Não apenas todas as pessoas, mas todos os povos, todos os costumes, toda a realidade deve ser evangelizada. Esta é precisamente a missão da Igreja, segundo o Concílio Vaticano II, a unidade de todas as coisas em Cristo. Para um momento, porque estamos em oração com Jesus, deixa que Ele te lance esta pergunta. Se estás a procurar que tudo aquilo que fazes seja para Ele, para Cristo. Se encontras Deus habitualmente no teu dia. Se encontras a sua presença paterna e misericordiosa com frequência. Se ajudas a missão da Igreja, ajudando também outros a descobrir Cristo na sua vida. Santo Agostinho, ao comentar o Salmo 127, dizia que, ao evangelizarmos, seremos como flechas nas mãos do Poderoso. E Ele lançar-nos-á, por sua ordem, no coração dos homens que ainda não amam, para que, feridos com as flechas da palavra de Deus, amem. Esta frase que acabo de ler é uma das frases importantes, parece-me a mim, do texto que inspirou o Papa Leão a escolher o seu lema. Afinal, o Papa é aquele que tem por missão zelar pela unidade não só da Igreja, mas de toda a humanidade, para que todos amem a Cristo, para que por Cristo sejam salvos. Podemos ajudá-lo com as nossas orações, com o nosso apostolado, com o nosso trabalho convertido em oração, de tantas maneiras. Hoje Jesus diz-nos no Evangelho: permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui está a maneira de alcançar o amor que todos une. Os mandamentos. Cada mandamento é caminho de amor a Deus e ao próximo. Podem não ser fáceis de viver, mas são libertadores por serem caminho de amor. Sem eles não permanecemos unidos ao amor, mas isolados dos irmãos e do Senhor. Senhor Jesus, também nós queremos permanecer sempre em Ti, sempre unidos pelo Teu amor. Hoje celebramos um dia em que precisamente a Igreja celebra uma santa reconhecida pelos seus dotes de união com o marido. Celebramos Santa Rita de Cássia, chamada assim por ser o diminutivo. O seu nome é Margarita, daí que os seus pais, humildes camponeses, lhe chamassem apenas por Rita, e daí o nome vingou e ficou Rita. Em 1385, esta jovem italiana, da zona de Cássia, casou com Paolo de Mancino, um homem que era mau marido e que estava cheio de maus costumes. E Rita, recém-casada, através da oração, da serenidade, da capacidade de apaziguar, herdadas também pelos seus pais, ajudou o seu marido, pouco a pouco, a viver como cristão de modo mais autêntico. E com o amor, a compreensão, a paciência, com todas estas virtudes, conseguiu que a sua união com Paulo se tornasse fecunda e embelezada pelo nascimento de 2 filhos, Gian Giacomo e Paolo Maria. No entanto, o marido, por diversas lutas políticas, acabou por ser assassinado, o que provocou uma hostilidade enorme na família do marido. A Rita rezava para que não fosse derramado mais sangue, e apesar de não ter podido impedir, os seus 2 filhos acabaram por morrer antes dela. Rita perdoava no seu coração e rezava para que o seu marido e filhos pudessem ter alcançado o céu. Ao ficar sozinha, Rita entra numa comunidade religiosa, em Cássia. Ali sucederam várias peripécias, mas, sobretudo, o que ficou mais conhecido da vida de Santa Rita foi o estigma que o Senhor lhe concedeu durante 15 anos até à sua morte. Rita, ao morrer, ficou obrigada a ficar na cama, e quando uma prima a veio visitar a Roccaporena, o seu mosteiro, pediu à prima que lhe trouxesse 2 figos e uma rosa do jardim da casa de seu pai. A prima achou estranho, mas talvez estivesse a delirar por causa da doença. Era inverno, era janeiro, não era tempo de figos, nem tempo de rosas. No entanto, ao chegar à casa do pai de Rita, reconheceu imediatamente o figo e as 2 rosas que a santa tinha pedido
e voltou ao mosteiro para lhe oferecer essas rosas e figo, que ela considerou ser como um sinal de Deus, de que o marido e os 2 filhos tinham alcançado o céu. Santa Rita, também conhecida popularmente como a Santa das Causas Perdidas, padroeira das viúvas e das mães. A ela nós pedimos hoje que nos dê um coração parecido com o seu, unido ao amor de Deus e unido também àqueles que nos são próximos e caros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.